Imaginem se todos os seus contos de fada se transformassem em praticamente histórias zumbis. Banana? Gente, aqui é a Legilos e hoje eu vim falar pra vocês sobre Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. Um livro de contos que foi meio que republicado pela editora Globo, ou Globo Livros, desculpe, e que tinha sido lançado por uma editora independente antes dessa edição aqui, que tem essa capinha meio que azulzinha, com essa imagem tanto quanto assustadora na contracapa. Pra quem não sabe do que se trata essa coletânea de contos, Branca dos Mortos e os Sete Zumbis é uma coletânea meio que de uma releitura de contos de fadas infantis. Só que é uma releitura bem tensa, porque envolve meio que zumbis e gore e bruxas realmente malvadas e maldições e tripas e, meu Deus, muitas coisas nojentas. Se você não gosta de gore, você não gosta de sangue, você não gosta de nojentice, não chegue perto deste livro. Se você gosta de filmes trash, umas tripinhas, um sangue tipo Tarantino, eu acho que você pode gostar dos contos dentro dessa coletânea. Todos os contos foram escritos pelo Fábio Yabu e, como eu já disse, giram mais ou menos em torno de contos de fada infantis. Alguns têm uma aproximação bem parecida, como é o caso da Branca dos Mortos e os Sete Zumbis. A gente identifica que a história é sobre a Branca de Neve e tudo mais, uma releitura. Enquanto outros, você fala, tipo, você só identifica qual que é a história ali que ele está se referindo na metade do conto, ou quando termina, ou quando você para e pensa um pouco sobre aquilo que você terminou de ler. Então algumas são bem claras, outras são um pouco tipo, nossa, que conto de fadas é esse, sabe? Não dá pra saber muito bem. Mas ainda assim, a gente identifica aqui as histórias, eu acho que deve ter alguns também que são menos conhecidos, mas isso não atrapalha. No total são 12 contos, mais o prefácio, e são eles: Branca dos Mortos e os Sete Zumbis, João Maria e os Outros, Os Três Lobinhos, A Vendedora de Fósforos e o Vingador, Cinderela e o Sapatinho Infernal, A Confissão, Bela Incorrupta, O Monstro, O Cemitério, Samarapunzel, O Fim de Quase Todas as Coisas e O Livro da Dor. De uma maneira geral, eu gostei bastante do livro e tiveram alguns contos que eu achei bem legais, enquanto tiveram outros que eu achei desnecessários. O que me incomodou na escrita do autor é a forma como ele aborda toda hora, ele apela pro gore. Tipo, toda hora. Até quando é desnecessário, ele tem que falar que, sei lá, a mulher tá andando na floresta e daí ela pisou no cocô e o cocô tava cheio de vermes e os vermes entraram na pele dela e comeram a músculo. Tipo, gente, não. Você não precisa ser tão gore assim pra que a sua história fique bizarra e seja uma releitura legal e interessante. Na verdade, eu acho que isso foi a única coisa que realmente me incomodou dentro do livro. As histórias, de uma forma geral, são muito legais, as releituras são bem divertidas, quer dizer, divertidas não, são meio tensas, mas divertidas de ler. Então, as releituras são interessantes. Tem algumas, a do João e Maria eu achei simplesmente incrível, eu achei muito legal. Eu gostei da forma como ele interliga alguns contos, então, tipo, tem uma hora que, sei lá, ele tá no quinto conto, só que ele faz uma referência ao do João e Maria, que é o segundo. Então a gente vê que meio que todas as coisas acontecem no mesmo vilarejo, com personagens próximos e tudo mais. Isso eu achei muito legal. Eu gostei sim da maioria das releituras, acho que tiveram só umas duas assim que eu achei meio tipo... hã? Então, de uma maneira geral, a releitura deles ficou bem legal. É divertido de ler, se você gosta de histórias trash e tudo mais. Sem dúvida você vai se divertir e você vai, tipo, dar risada, você vai fazer meio, tipo, what the fuck, de uma maneira boa. Só que em alguns momentos você fala, meu filho, aqui você exagerou, sabe? Então, eu achei que ele não precisava ficar toda hora citando as tripas, o sangue, blá, 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 blá. Não que ele não precisasse ter citado isso nunca, porque tem momentos em que ele cita esses pontos que eu falei,
que é coerente. Então, tipo, faz sentido ele falar sobre, sei lá, a minhoca que come o órgão da mulher que pisou no cocô. Porém, tem outros que é simplesmente gratuito, não tem porquê, estraga a narrativa que estava excelente até então e meio que, tipo, tira o ritmo, porque você fala, mano, por que você falou isso? Mas com o passar dos contos, eu vi que isso ia perdurar forever e eu simplesmente relevei o que ele falava. Então, tipo, quando apareciam essas coisas nada a ver, assim, esses gores sem propósito nenhum, eu simplesmente falava, ai, tá bom, ok, sabe, tipo, ok, próxima palavra, próximo parágrafo, vamos sair desse cenário. E daí eu consegui aproveitar, porque o que estava me incomodando eu passei a meio que ignorar e não dar tanta importância, porque senão ia me incomodar e eu ia ficar puta e eu ia abandonar o livro. Só que foi ótimo que eu não abandonei, porque eu gostei bastante, como eu já disse. Eu achei algumas das leituras bem legais, e até, tipo, de certa forma um pouco mais atuais em alguns momentos, e com algumas posições diferentes. Então, por exemplo, sei lá, enquanto João e Maria, o original, ele foca mais principalmente nas crianças, neste caso aqui, ele foca nos pais do João e da Maria. O que é muito legal, porque ele muda o ponto de vista das histórias para outros que a gente não teve até então, que a gente não está acostumado a ver. Então torna a história do conto que a gente já conhece, já sabe tudo que vai acontecer, etc., diferente e torna a leitura mais legal, porque a gente não sabe exatamente o que ele está pensando, o que ele vai fazer, porque não são os personagens que a gente já está acostumado. Isso acontece em diversas histórias, assim, em muitos momentos ele muda um pouco o ponto de vista, que é bem divertido. Em alguns outros, ele coloca um fator surpresa, tipo, incrível, que você não esperava e que é tipo, uou, beleza, mas que é engraçado. Eu gostei do livro porque eu gosto de coisas trash, de coisas assim, meio da zoeira, vamos dizer assim. E o livro é basicamente isso. Você não pode começar a ler Branca dos Mortos achando que vai ser uma coisa incrível e fantástica, e meu Deus, que literatura de primeira. É um livro zoando os contos de fada que a gente conhece de uma maneira peculiar e que está meio que na moda, assim, né? Porque zumbis, fantasmas, essas coisas todas. Então ele recheia aqui com esses pontos que a gente gosta tanto, então uma loucurinha, uns personagens meio doidos e tudo mais, adoro filmes trash, gente. Sharknado, Pânico na Floresta, Pânico no Lago, Piranhas 3D, todos esses, adoro. E este livro é basicamente todos esses filmes bizarros passados para literatura. Como eu já disse, eu repito, a única coisa que deu uma estragadinha pra mim no livro foi a mania do autor de ficar falando umas coisas desnecessárias sobre sangue, cortes, tripas, que eu não acho que se ele tivesse tirado, teria estragado o clima trash que ele quis trazer pra esse livro e que é tão legal. Então se ele tivesse tirado essas partes, o livro teria ficado tipo, fenomenal, incrível, muito melhor do que ele é hoje. Ainda assim eu gostei, eu achei que a proposta entregou o que eu estava esperando. E eu dei 4 estrelinhas, porque perdeu uma estrelinha só por isso, gente, por causa desses negócios que eu falei, que me irritou profundamente, mas que depois eu me desapeguei, mas eu não pude simplesmente ignorar na hora de classificar o livro, porque se não tivesse isso, pra mim seria fenomenal, seria tipo muito legal. Tem sim alguns contos que eu achei bem melhores do que outros. Tem o da Branca dos Mortos, no caso, é um dos meus menos favoritos. Eu não achei ele tão legal, mas também não achei ruim, mas eu não achei tipo, nossa, que super legal esse conto. Eu achei alguns outros muito mais legais. O do João e Maria eu achei muito legal, porque é ponto de vista tipo dos pais e tudo mais. O do Sa Rapunzel também é bem divertido e o fim de quase todas as coisas também é bem legal. Então, tipo, eu achei que alguns contos ele dá uma exageradinha, mas em outros ele arranja ali o ponto perfeito e ideal e entrega uma coisa muito bacana. E são nesses em que sim, tem muito gore, muito sangue e muita nojeira, só que numa medida ideal. Ele não fica lá jogando um monte de tripa, um monte de coisa ao léu sem ter um propósito, porque apesar de sim, a gente gostar de trash, a gente gosta do trash com uma lógica, né, gente? Não é só lá umas pessoas morrendo e é isso aí, tá tudo bem. Tipo, não. Vamos pelo menos enquadrar o que está acontecendo em um cenário compreensível. Quer dizer, compreensível não, mas mais bacana.
Então, como eu já disse, eu dei 4 estrelinhas para Branca dos Mortos. Vale a pena a leitura se você gosta de filmes da zoeira, se você gosta de The Walking Dead. The Walking Dead não veja, porque The Walking Dead é muito mais psicológico e mais sério do que aqui. Mas é um livro da zoeirinha, assim, pra você se divertir, rever os seus contos de fadas já conhecidos e revistos e muito bem vistos, sob um ponto de vista mais divertido e bizarro e talvez assustador, dependendo do seu nível de medo. O meu foi susto, eu não fiquei com medo de nenhum conto aqui, ok? Eu apenas me diverti com todos eles. Ele é um livro bem curtinho, ele tem 198 páginas e ele é divertido de ler. Como ele é um conto, você não precisa ler o livro inteiro de uma vez, você pode lê-lo, tipo, ler um conto, depois ler outro, depois ler outro, mas eu acho que ele é um livro bacana pra você ler tudo de uma vez, principalmente porque, como eu disse, alguns contos são mais fraquinhos. Então os que são bons, que vêm em seguida, eles sustentam o livro e fazem com que você goste mais dele. Porque se você lê só um conto que você não gosta, aí você pode pegar um bode, tipo, não quero mais ler. Mas na verdade, às vezes o próximo vai ser bem melhor. Então eu sugiro que você leia tudo de uma vez, enfrente toda a nojeira. De uma vez, se proteja, bote uma roupinha assim, uma capa de chuva e já era. Você está bem para enfrentar este livro. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês leram o livro, digam o que vocês acharam, se vocês acharam que o autor pesou um pouco a mão nessa abordagem de sangue para todos os lados. Eu acho que eu tô me repetindo nisso, mas é que realmente me incomodou um pouco em alguns momentos, até eu conseguir me desapegar do que estava me incomodando. Mas, afora isso, eu gostei bastante. O que vocês acharam? E dividam comigo também filmes trash legais de assistir, porque às vezes a gente precisa de indicações legais. Como eu já disse, eu super recomendo Sharknado 1 e 2 pra vocês, tá? Porque é muito legal. E não assistam The Purge, que é horrível. Eu vi o trailer, achei que fosse muito bom, mas é péssimo. Eu quero ver o 2 porque eu tenho esperanças, mas não coloco muita fé. Então, digam o que vocês acharam. Não se esqueçam de dar joinha aqui embaixo no vídeo e de se inscrever no canal para receber todas as novidades antes que elas saiam em qualquer outro lugar. Também sigam a gente na fanpage e no Instagram. Os dois é Narrativas da Cidade, sem tracinho, sem underline, sem espaço e sem maiúscula. Tudo minúsculo juntinho, logo depois do .com/ do site que você quiser entrar. Também não deixe de acessar o blog, porque tem alguns posts que não viram vídeo. Espero que vocês tenham gostado, não deixem de deixar os comentários. Não deixem de deixar. Ok. Não deixem de comentar aqui embaixo a opinião de vocês e o que vocês acharam, se vocês querem ler o livro e o que vocês esperam, caso vocês não tenham lido ainda. Um beijo, a gente se vê pela cidade.